Bom, boa tarde. Vamos começar então o nosso terceiro seminário do DAN desse semestre. O professor Roque Laraia é um querido professor emérito aqui do nosso departamento, que dispensa apresentações. E então eu vou passar a palavra imediatamente a ele para a gente aproveitar o tempo. Então ele hoje vai falar, o título da palestra dele é Recordando Teapicau, informante feminina Assurini. Eu queria agradecer muito ao professor Roque por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje e passo a palavra imediatamente a ele. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e antes de iniciar a minha fala propriamente dita, eu quero dar algumas explicações do porquê falar sobre uma pesquisa que foi feita há tanto tempo, quer dizer, praticamente na pré-história, né? Porque em 1962 era um outro mundo, não tem nada a ver com o mundo como agora, né? A gente não tinha celular, não tinha computador, não tinha máquinas fotográficas do tipo que temos hoje, não tinha uma enorme quantidade de coisa, era um outro mundo, principalmente para as pessoas mais jovens, né? Mas em compensação, né? Em 62 a gente tinha Pelé, tinha Garrincha, né? E não esse bando de pica-pau que a gente viu jogando hoje, na Copa do Mundo. Bom, quando o convite para fazer essa palestra chegou, tinha acontecido um fato que eu gostaria de explicar por que escrever sobre Teapicau, uma informante feminina. Em 61, eu iniciei minha pesquisa com os grupos Tupi-Guarani do Vale do Tocantins, né? Fui o primeiro antropólogo que foi trabalhar com Suruí, um grupo que tinha sido contactado um ano antes e que ficava bem ao sul dos Assurini, porque ficava ao sudoeste da cidade de Marabá, né? E encontrei um grupo que tinha sido contactado no ano anterior, sofrendo os efeitos de uma grande dizimação provocada pela gripe. Basta dizer o seguinte, eles tinham 126 pessoas na semana que foram contactadas, na semana seguinte era só 40. Ou seja, 86 índios morreram em função da primeira gripe. Encontrei um grupo assim, praticamente desorganizado, com um pessimismo enorme, acreditando, inclusive, que eles iam desaparecer, né? E eles sempre falavam nos outros que tinham ficado na floresta. Sempre havia uma referência a um outro grupo, uma parte deles que tinha ficado na mata. Durante algum tempo, eu cheguei até a acreditar que esses outros que eles se referiam eram mortos, eram pessoas que tinham morrido, que estavam num outro mundo, coisas desse tipo, né? No ano seguinte, o Frei Gil Gomes, que foi a mesma pessoa que me indicou a existência do grupo Suruí, falou nos Assurini. E as informações que ele tinha dado a respeito dos Assurini eram um grupo muito parecido com o Suruí, tanto do ponto de vista linguístico quanto de organização social. E eles ficavam bem abaixo seguindo o Tocantins, ficavam 30 quilômetros abaixo da cidade de Tucuruí, né? Só para vocês vão saber exatamente onde eles estão, porque antes de chegar na cidade de Tucuruí foi construída a barragem de Tucuruí, hoje a grande barragem, e eles continuam no mesmo lugar, porque a barragem não afetou eles, assim, afetou de vários modos, mas não o território dele, porque a água foi represada para o sul, antes de chegar na região deles. Então eu fui para lá, né? Aí encontrei um grupo bem menor ainda, né? Mas esse grupo tinha uma característica que os Suruí não tinham, é que eles tinham a referência de vários subgrupos deles que estavam vivendo isoladamente na região mediterrânea entre o Tocantins e o Xingu. Bom, então eu fiz a pesquisa lá em 62, depois os dados dessa pesquisa foram publicados no livro Índio Castanheiro, que eu publiquei junto com o Roberto da Mata em 1967. Roberto da Mata fala sobre os gaviões, que era um grupo G, bem próximo da região lá do Suruí, né? E eu, então, falei sobre o Suruí e Assurini. E nunca mais voltei aos Assurini. Voltei várias vezes ao Suruí, mas nunca mais voltei ao Assurini. Na época que esse convite chegou para fazer uma palestra, né, eu tinha recebido um livro, né,
E esse livro foi escrito por vários historiadores da Universidade Federal do Pará, do campo de Cametá. Eles fizeram uma visita ao Surini, não eram antropólogos, né? Escreveram um livro, o título do livro é isso: Falaram de extinção, mas nós resistimos, isso entre aspas. História do povo Surini do Pará. Bom, o título do livro, com essa mensagem assim, alvissareira, eles tinham existido, de certa forma tinha a ver comigo e com o Roberto da Mata. Porque quando nós escrevemos o Índios de Castanheiro, na introdução da primeira edição, nós terminamos assim: será este o fim das pequenas populações do meio da floresta tropical, coisas desse tipo, né? A gente acreditava mesmo que era um grupo que estava em extinção, que tinha muito pouca possibilidade de sobrevivência, né? Bom, em 1974, quando nós reeditamos o livro pela segunda vez, a gente mudou, porque a situação já era outra, né? Mas eu acho que para os Assurini, acho que eles tomaram contato do livro e ficaram com aquela ideia que nós estávamos prevendo o final deles, né? Então, o título do livro, com essa mensagem alvissareira, evoca o trabalho de campo que eu realizei de setembro a novembro de 62 entre o grupo de índio Assurini, localizado então na margem esquerda do rio Tocantins, junto à foz do Garapé-Trocará, distante cerca de 30 quilômetros da cidade de Tucuruí. Naquela época já existia a cidade de Tucuruí, mas não tem nada a ver com a cidade que existe hoje, porque ela passou por uma imensa transformação, milhares de pessoas foram deslocadas, criaram um bairro para os construtores da obra, uma obra gigantesca, todo mundo sabe, que foi a construção da barragem Assurini. Era um grupo muito pequeno, constituído de 12 homens, 7 mulheres, 10 meninos e 6 meninas. Mas eles sabiam da existência de outros pequenos grupos, né, dispersos pela grande floresta entre o rio Tocantins e o Xingu. Antes de comentar o título do livro, ao qual me sinto, de certa forma, relacionado, considero importante rememorar um pouco da história desses índios. Desde o início do século XVIII, ocorreram várias tentativas de utilização do rio Tocantins como uma via de comunicação com o sul do Pará. Desde o final do século XIX, né? Desde o início do século XVIII, mas no final do século XIX as pessoas estavam muito preocupadas mais em ainda fazer essa ligação, que era muito difícil pelo fato que o Tocantins, ao contrário do rio Araguaia, que é um rio pouco navegável, ele é cheio de corredeiras. E antes mesmo de chegar a Tucuruí, né, havia uma grande corredeira, a corredeira de Itaboca, que eram assim, cerca de 30 quilômetros de corredeira, né, que era, algumas pessoas passavam na corredeira, mas os nomes dos locais da corredeira dão ideia do que era a corredeira de Itaboca. Buraco do Diabo, Deus me acuda, Cruz Credo, cada nome tinha isso. E muita gente morreu naquela corredeira. Então, no início do século XX, surgiu a ideia de construir uma estrada de ferro que ligava a cidade de Jatobá à cidade de Tucuruí. 117 quilômetros de estrada de ferro, né, que ligava a cidade de Jatobá e Tucuruí, por causa da castanha do Pará. Marabá era o grande produtor de castanha e tinha que transportar castanha pelo rio. Não existia Belém-Brasília, não existia rodovia, então tinham que transportar castanha pelo rio, e essa castanha, então, era levada de barco de Marabá até Jatobá, descarregada no porto de Jatobá e colocado na ferrovia, a ferrovia que foi construída lá, ficou pronta no final dos anos 20, né, e desapareceu com a construção da barragem. Quer dizer, hoje toda a ferrovia está submersa, inclusive a própria cidade de Jatobá também, né? E a obra foi iniciada em 1927 e somente terminada no início dos anos 40.
Rasgar a Mata Virgem foi um processo lento e penoso. Os 117 quilômetros de ferrovia custaram dezenas de vidas. Mais mortífera que as taquaras dos indígenas eram as picadas dos mosquitos, né? E a malária abriu muito claro entre os trabalhadores. Mas eles eram também atacados pelos índios, né? E, de repente, esses índios, então, a Suruni, né? Tem uma história de ataques aos construtores da ferrovia durante muito tempo, né? E eles atacavam a ferrovia. Mas não era somente eles, havia um outro grupo muito parecido, que eram os Paracanã, né? Que foram pacificados depois do Suruni e que hoje eles estão situados na margem do grande lago do Tucuruí. E os Paracanã e os Suruni, né? Eram um grupo muito parecido, mas inimigos, embora tivessem uma língua muito próxima, e eles só se distinguiam assim porque os Paracanã tinham a cabeça raspada, enquanto os Assurini não. Foi no final da década de 20 que iniciaram a primeira tentativa de contato com os Paracanã e os Assurini. Inicialmente, os dois grupos eram confundidos e denominados pelo primeiro termo. A primeira tentativa concreta de pacificação foi realizada em 1928, com a criação do posto de atração indígena Pucuruí. Na primeira década seguinte, os Paracanã fizeram várias visitas ao posto em busca de presente. Essas visitas repetiram-se até 1938, quando inexplicavelmente foram suspensas até 1953. A partir dessa data, reiniciaram as suas visitas, deixando de ser acompanhados por mulheres e crianças. No dia 17 de novembro de 1962, o posto foi visitado por 15 homens e uma mulher e uma criança. Permaneceram 2 horas no posto e, através de um intérprete assurini, expressaram seu descontentamento pela penetração de branco em seu território. Somente em 1973 ocorreu contato com o primeiro grande grupo Paracanã, com cerca de 200 índios. Tal fato se deu entre as cachoeiras de Garapés, Lua, Feio e Andorinha, tributários dois, primeiro do rio Bacuri e o último do rio Pucuruí. Isso tudo é área hoje praticamente inundada pela barragem. O reconhecimento pelo branco da existência de um outro grupo tupi na mesma região ocorreu em 1928, quando os Assurini intensificaram seus ataques. Foi quando um engenheiro chefiando 40 homens bem armados atacou um acampamento Assurini, matando 8 homens. Em 1930, na proximidade de um local denominado Joana Pérez, os Assurini atacaram e mataram o castanheiro. Um novo ataque ocorre no quilômetro 22 da ferrovia em 1933. Novos ataques ocorreram até que em 1945, um engenheiro da ferrovia e delegado especial de polícia de Tucuruí organizou uma expedição contra os índios Assurini, armados com granada e fuzis enviados pela polícia do então Distrito Federal. Os índios não foram encontrados e o SPI conseguiu que fosse aberto um inquérito contra o engenheiro. Algumas escaramuças ocorreram até que em março de 1953, na proximidade dos postos de atração indígena de Atrocará, foi estabelecido contato com um grupo de cerca de 190 índios que diziam estar sendo perseguido por uma outra tribo. Essa ação foi organizada sob a supervisão do legendário indigenista Telésforo Martins Fonte. Eu vou abrir um intervalo para falar em Telésforo Martins Fonte, porque é uma figura assim, legendária na história do indigenismo brasileiro. Ele foi o pacificador dos Pataxó Ranranrã na Bahia, no final dos anos 30, né? Um grupo que hoje tem bastante contato, mas está constantemente em choque por questão de terra, né? Foi numa época exatamente que começaram as plantações de cacau e os índios estavam sendo perseguidos, dizimados, e era necessário que alguém do SPI o encontrasse para poder fazer um programa de pacificação, né? O Darcy Ribeiro, no seu livro Política Indigenista Brasileira, descreve muito bem o encontro do Telésforo Martins Fontes com os índios.
Ele andando uma noite pela mata, procurando os índios, ele descobriu um acampamento, né, dos Pataxó, e ele tomou a seguinte iniciativa: ele tirou toda a roupa e entrou correndo no meio do acampamento. A primeira reação dos índios foram pegar os arcos, as flechas, né, mas quando viram um homem tão pequenininho, tão estranho, né, cabeludo, todo cheio de pelo, né, começaram a rir, e aí estabeleceu o contato. Depois ele teve toda uma história de tentar defender os Pataxó da polícia baiana, armou até uma emboscada para a polícia baiana, e acabou sendo perseguido, né, pela polícia da Bahia. Aí ele fugiu para o estado de Goiás, e de Goiás, então, o SPI, para ele poder ficar a salvo, o colocou na frente de atração dos índios Chavante, que era um lugar também que as pessoas não iam. E finalmente, quando já estava velho, ele é pai de pelo menos 2 sertanistas, né? Era pai, o cara, ele não está mais vivo, né? E ele se estabeleceu na região do Tocantins, e foi ele então que fez o primeiro contato, assim, com os índios Assurini, né, nesse encontro. Bom, esse grupo então já ficou localizado na região onde eu estive, né? Mas eles foram atingidos por uma epidemia, e um grande grupo voltou para a mata, né? E os que permaneceram no posto eram liderados por um cacique chamado Quatinema. Em 1956, Quatinema, após um conflito com o encarregado do posto, acompanhado de seus familiares, regressou à mata. 2 anos depois, uma parte do seu grupo voltou ao posto, onde ficaram definitivamente. Quatinema não mais os acompanhava. Tinham sido mortos por Sacauaia, líder de outro grupo local. Ao contrário dos Ussuruí, que era um grupo assim dividido em clãs, que tinha um bom relacionamento entre eles, os Assurini eram divididos em facções, que estavam sempre em contato, em disputas, e sempre assim, vinham, fugiam para a mata, voltavam. No início de 1972, Sacauaia chegou ao posto acompanhado de cerca de 30 índios, e pouco depois a gripe o matou, juntamente com parte do seu grupo. A outra parte abandonou o posto e não tinha regressado até o final do ano. Pois foi exatamente nesse segundo semestre de 62 que realizei minha pesquisa entre os Assurini. Acreditava então que os Suruí e os Assurini, devido à sua muita semelhança, faziam parte de um processo segmentário de tal forma que eu poderia, através de um método genealógico, identificar o momento dessa cisão. Em 1984, eu escrevi um texto sobre isso, Étnica História Tupi. Eu achava que todos esses grupos, acho até hoje, que todos esses grupos que estão na região mediterrânea, todos os grupos Tupi, lá, porque tem outros, que estão na região mediterrânea, entre o Tocantins e o Xingu, eram parte de um grande grupo maior, provavelmente Tupinambá, da costa do Pará, e que, quando os brancos chegaram, eles se desintegraram em pequenos grupos, e com isso perderam contato e tiveram transformações assim, culturais, mas não fortemente na transformação linguística. Bom, posso agora expressar o que senti quando li o título do novo livro sobre os Assurini. Falaram de extinção, mas nós resistimos. De fato, eu e meu colega, o Roberto da Mata, acreditávamos, naquela época, que estavam assistindo, impotentes, o fim da história de 3 sociedades indígenas: o Suruí, os Assurini e os Gaviões, e ele e o Melate. O Melate que está por aí. Foram os primeiros antropólogos que chegaram no grupo, né? No mesmo ano que eu cheguei ao Suruí, o Melate e o Mata foram para os Gaviões. Né? Bom, assim, quando a publicação do livro Índio Castanheiro, juntamente com Roberto da Mata, na conclusão da parte sobre minha autoria, diante da situação dramática então vivida pelos Assurini e Assuruí, expressei o meu pessimismo no último parágrafo. Esta é a situação dos índios Tupi do Vale do Tocantins. Será o epílogo de um longo processo de fricção interética iniciado no século XVII, quando o primeiro jesuíta procurou iniquamente tornar cristão os habitantes da floresta.
Contudo, em 1979, na segunda edição do livro, o meu pessimismo foi substituído pela euforia. Finalmente, gostamos de repetir, eu e da Mata, que erramos em nosso prognóstico. Os nossos informantes nos ensinaram que o valor e a capacidade de resistência de um povo não se mede pela sua dimensão demográfica. Uma pequena sociedade humana pode continuar resistindo e sobrevivendo, não importa que preço, enquanto mantiver viva a crença nos seus valores, apesar dos brancos e da persistente tradição predatória destes. Bom, o texto de Benedita Celeste de Moraes Pinto e outros, são 4 mulheres que escrevem esse livro que eles me enviaram, né? Reforça a minha convicção, já antes expressada, que os Assurini exorcizaram para sempre o fantasma da extinção. As informações contidas no livro, além de excelente material fotográfico, comprovam a capacidade de resistência desse povo da floresta tropical. Entre as fotos, uma chamou a minha atenção, a do Centro Cultural Teapiquaua Assurini. Porque a aldeia hoje é outra coisa. A aldeia hoje é toda de alvenaria, tem escola, né? Tem as casas de alvenaria, tudo na beira, né? E tem um centro cultural, que na verdade é um misto de biblioteca e de museu. As coleções etnográficas estão lá, né? E esse centro chama Teapiquaua, né? Para mim, o impacto maior foi o nome do centro, porque eu conheci a então jovem Teapiquaua. Por isso fiquei emocionado a ler na página 29 do livro, né, um índio falando sobre ela. Era uma mulher muito corajosa. Encorajava todos a não desistir de viver e preservar, defender a sua cultura. Ela chamava para trabalhar, pescar, caçar, juntar fruta no mato, plantar, animava a gente. Animou muito o nosso povo no contato com os brancos, para aprender coisa nova. Quando a gente vivia lá no mato, não limpava assim um peixe como se faz hoje. Era preparado com escama e tudo. Teapiquaua aprendia essas coisas e nos ensinava. Ela ia de casa em casa, tinha paciência, animava a gente. Dizia que não era para ter medo. A gente tinha que resistir e lutar pela sobrevivência dos nossos filhos, do nosso povo, da nossa cultura assurini. Então, ao ler o texto acima, eu retrocedi ao longínquo ano de 1962, quando desembarquei no posto de Gina Trocará, acompanhado de Sotero Ramo, encarregado do posto, e de Expedito Arlô, antropólogo do Museu Ghelder. As primeiras pessoas que vieram ao meu encontro eram 2 jovens índias, Teapiquaua e sua irmã, Miricaruíra. Essa última estava acompanhada por um menino de 7 anos, seu filho Quauá, e 2 meninas pequenas, Yara e Eraci. Teapiquaua naquela época não tinha filhos, mas logo aprendi que isso não fazia muita diferença, pois as 2 mulheres eram chamadas de mãe pelas crianças e agiam como tal. Como todo grupo tupi, né? Mãe e irmã da mãe são a mesma coisa. Elas como se fosse uma pessoa só, tratada pelo mesmo termo. Tanto Teapiquaua como Miricaruíra falavam português, mas a primeira era muito mais fluente, e descobri com o tempo que a Teapiquaua sabia mais sobre a história e a cultura do seu povo. Bom, quando eu vi a Teapiquaua, né, e quando a gente faz um censo de índio, naquela época principalmente, você escreve lá, faz uma tabela, nome, né, sexo, idade e outros dados, nome tentativa de conseguir o nome dos pais, da mãe, coisa do tipo, né? E a coisa mais difícil que tem é colocar a idade, né? Então eu chutei. Teapiquaua tem 27 anos. Chutei, porque ela não sabe dizer a idade que tem. Então vou fazer agora a projeção. Consegui descobrir fotos daquela época, né? A projeção de Teapiquaua
né? Só para você ter uma ideia. Tepipaua é essa aqui. Ó, do meio, a criança? Não, Ela está aqui. Bom, aqui. Está aqui com a criança Emílio Caruíra. Aqui. Ah, não, a Tepical então é a do meio. Como? Essa é a qual que dela? está com a setinha. É que tá com a Essa está criança. com a seta. Ah, tá. Aí ela é outra vez. Ele vai automático. Né? As pessoas acham hoje que ela é muito mais nova do que eu. Deixa assim mesmo. As duas Dá pra crianças pausar. são filhas da irmã dela, da Carolina. Aí você vai passando. Tá. Obrigada, Fabi. Então, eu vou aproveitar antes de continuar para apresentar logo as fotos, né? Você quer apresentar todos? É, apresentou. É uma outra foto de Tepipaua. Com 27 anos, Roque? Não, a Alcina acha que é muito pouco, né? Eu acho que deve ser É adolescente, é uns 17 É difícil porque entre com os indígenas a maturação é mais rápida, né? Pois É. é. Devia uns 17 anos. É. E essa? Ela- Ela? Olha, as casas eram forma de palafita porque o rio inundava, né? São os garotos. Bom, esse é Nacaoé, é o xamã, o paié. Seria a pessoa mais importante porque ele que conhecia bem a história, mas não falava uma palavra de português. Né? E eu não falava tupi. Então era necessário usar a Tepipaua como informante. Além disso, ele morava isolado na mata, era muito difícil de encontrá-lo. Bom, anos depois, quando a antropóloga Lúcia de Andrade fez a sua dissertação de mestrado, em 82, ele já era um informante porque já falava português. Aí, aqui ele estava com o petimarral, o cigarro, né? Que os xamãs fumam para entrar em transe. Né? Uma vez um repórter da Globo viu um índio tupi, mostraram para ele o petimarral, ele pegou e falou, mas olha que planta magnífica, que é isso, não sei o quê. Petimarral é tabaco, é fumo. Aí o conjunto de... Cadê ela? Tá na direita aí? É da direita? Ela tá aí, ó. direita. Não, lá. Não, na outra ponta. Isso aqui essa é mulher do pajé, né? E ela fez uma demonstração de como eles faziam cerâmica. Naquele momento, eles consideravam que o local era muito ruim para fazer cerâmica. Mas ela vivia, ela tinha uma experiência maior com os brancos, mas não morava na aldeia. Aí voltou pro começo. Voltava com o começo. Bom, tá faltando uma foto aí que eu queria mostrar o antropólogo. Aqui. Aí. Essa aí. Bom, Sotero Ramos à esquerda, que é o encarregado do posto. É uma história incrível pelo seguinte, porque assim, ó, ele vestido miseravelmente como encarregado do posto, mas acontece o seguinte, ele era casado com uma mulher do Pará, que os irmãos dela, os dois irmãos dela foram mortos pelo pai Mirinha Troari. Né? Então ela odiava índio. E ela se recusava a viver no posto. Então ela vivia em Belém com os filhos, ele morava ali, o salário dele ficava todo em Belém e ele vivia exatamente das coisas que conseguia. E esse que está com a máquina era Expedito Arnaud, era um antropólogo do Museu Geld. Ele foi inicialmente funcionário do SPI, aposentou como funcionário do SPI, foi até inspetor da região do Pará. Aí se aliou lá com o Galvão e resolveu estudar antropologia. Né? Morreu em 1992. Então, o Nacaoé e dois índios que eu não consigo
Tem um rapaz e um menino ali que eu não consigo assim, lembrar o nome. Pelo menos, eu tenho o nome das pessoas, mas eu não consigo articular. Bom, Aí sim voltou, né? acabou. Bom, Teapiqual, eu descobri quando eu cheguei, porque nessa época morava na aldeia um linguista do Summer Institute of Linguistics, Carl Harrison, né, que estava estudando a língua surini. Morava ele com a esposa e duas crianças pequenas. Né, e ele usava a Teapiqual como informante exatamente porque ele tinha a possibilidade de comunicar com ela em português. Né, e ela então, tanto ela como Miri Caruhira, já tinha essa experiência de ser informante do linguista, que é diferente de ser informante de antropólogo. Todo mundo sabe que o êxito de uma pesquisa de campo depende da existência de bons informantes. E entre esses existe sempre um que se destaca. Em 1960, Casagrande publicou, em companhia do homem, 20 retratos de informantes de antropólogos. No qual reuniu ensaios de 20 antropólogos que realizaram trabalho em todos os continentes, com exceção da Europa. Esses ensaios têm como tema os principais informantes de cada um deles. Entre os quais, não vou citar os 20, eu vou citar só os mais conhecidos: Raymond Firth, Harold Conklin, James Watson, Margaret Mead, Cora Dubois, Victor Turner, Laura Bohannon, Charles Wegner, Robert Lowe e Clyde Coqueron. Pois bem, esses 20 antropólogos tinham 18 informantes masculinos, apenas 2 mulheres eram informantes, uma da Margaret Mead e outra do eu não coloquei o nome dele aqui, mas não consigo lembrar agora. Era um antropólogo que tinha um informante mulher, que trabalhava na Filipina. Né? Então, todos os ensaios editados por Casagrande referem-se a Harold Conklin, que era da Universidade de Colômbia, que tem como informante uma mulher da etnia Hanuno, na Filipina. Margaret Mead, então, curadora do Museu Americano de História Natural, em Nova York, escreveu sobre Feba Clotilde Cor Parkson, era a informante dela, cuja mãe era de uma importante família de Samoa e o pai, sobrinho de um bispo americano. Apenas 10% dos textos apresentados são sobre informantes do sexo feminino. Acreditamos que uma amostragem maior, esse percentual só seria bem menor. A citação da obra de Casagrande foi necessária, porque eu acabei também descobrindo que o informante que eu procurava e necessitava era uma mulher, Teapiqual. Os homens eram redios, desconfiados mesmo, quase não falavam português. Ela era, então, uma jovem simpática, sorridente e bastante comunicativa. Tinha prazer de falar sobre o seu próprio povo e de comparar os seus hábitos com os dos brancos. Além de tudo isso, Teapiqual tinha uma experiência anterior como informante. Carl Harrison e sua esposa Carol, ambos linguistas do Summer, com sede em Oklahoma, já estavam há mais de um ano na aldeia e costumavam utilizá-la para fazer os seus levantamentos linguísticos. Na manhã seguinte à minha chegada, as duas irmãs participaram de uma reunião com Harrison para conferir a pronúncia de algumas palavras. Fui convidado para participar. Resolvi testar a nossa capacidade de comunicabilidade. Perguntei a Teapiqual com quem a mulher Assurini casa. A sua resposta foi imediata: com Setotira Ira, o filho do irmão da mãe. Traduzindo, com o filho do irmão da mãe, ou seja, o primo cruzado matrilateral. Desde esse momento, tive a certeza que o sistema de parentesco Assurini era semelhante ao do Suruí. E uma certeza maior, eu tinha encontrado meu informante. Não foi, portanto, por acaso que o primeiro esquema genealógico que fiz teve Teapiqual como ego. Um pequeno esquema
limitada a 23 pessoas, abrangendo apenas a geração de ego e a primeira ascendente. Assim obtive os nomes dos pais de Teapiquara, o Piramassa e a Cotiaba. O nome de um tio paterno, também classificado como pai, Sacareiua, esse que foi assassinado, fiz referência a ele, que foi um grande chefe também. O nome de uma única tia paterna. Por esse esquema, é possível saber que o esposo de Teapiquara, Ronaueté, é filho do irmão da mãe da mesma, portanto, seu setor Tiraíra. Em outras palavras, ele é o seu cônjuge preferencial, como ele afirmou em nosso primeiro diálogo. A dificuldade encontrada pelo encarregado de posto do antigo ASPI de entender os nomes próprios dos Assurini o levou a ortogar nomes segundo o nosso sistema de denominação. Assim, Teapiquara era chamada de Nazaré, para o Pará, e a sua irmã de Miricaruíra, de Rosa. As três crianças pequenas atribuíram o nome de origem tupi, pensando ser portuguesa, né? Iracema, Iara e Iraci. Mas ele estava crente que ele estava colocando nome português. São três palavras tupi. Né? E existe uma crença na sociedade brasileira que Iracema, né, é uma palavra América. Né? Não, como é que é? Há uma mudança, mudando as letras da... Acho que chama anagrama. 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 Tem um anagrama, não sei o que eu não consigo lembrar agora que é. Mas Iracema significa apenas muito mel. Muito mel. É América, parece qualquer coisa assim. Bom, em 1962, a aldeia e o posto indígena Trocará ocupava o mesmo espaço na margem esquerda do rio Tocantins, distando 5 quilômetros da localidade de Moru, ao norte, e 30 quilômetros de Tucuruí, ao sul. Era constituída por 15 pequenas casas, dispostas linearmente e paralelas à margem do rio. A primeira delas, na extremidade sul, era a residente de Nacaué, o mais velho e importante membro do grupo, pois se tratava do único paié, ou seja, o xamã. Pela sua idade e posição social, Nacaué poderia ter sido o informante ideal, como eu já disse. Mas o seu português era precário, além do fato de viver mais tempo em Massaranduba, local situado a 6 quilômetros de distância, mata dentro, à margem do Igarapé. Assim, toda a minha comunicação com Nacaué foi realizada com intermediação de Teapiquara. Foi ela mesma que tomou a iniciativa de me levar até Massaranduba, alegando que era o paié quem mais sabia sobre a história de seu povo. Nessa primeira visita a Massaranduba, encontramos Noraí, aquela que está fazendo o pote de cerâmica, né? Esposa de Tapicuru, filho de Nacaué. Noraí vivia fora da aldeia indígena, casada com Bernardo, um índio Tembé. Nessa ocasião, Noraí fez uma demonstração de como os Assurini faziam as suas panelas de barro, né? Foto essa que está na primeira edição de Índio Castelheiro. Esse primeiro encontro com Nacaué foi importante, porque ele perguntou que sabia o que era tucaça, casa cerimonial existente entre os Turuí, os grupos tupi, da região mediterrânea, entre o Xingu e o Tocantins, que são os dois grupos Assurini, um do Xingu e o Assurini do Tocantins, que eu trabalhei. Do Xingu foi a Regina Miller, que trabalhou. Os dois grupos Paracanã, o Paracanã do Tocantins, que foi estudado por Antônio Carlos Magalhães, não o político, mas o antropólogo, e o Paracanã do Xingu, que foi estudado pelo Carlos Fausto, né? E, finalmente, o Zaroeté, que foi estudado pelo Eduardo Viveiro de Castro. Né? Todos esses grupos, né, com exceção do Araueté, eles têm a tucaça, que é uma casa cerimonial que se faz no meio da aldeia, numa determinada época do ano, né? Quando ali os pajés, é uma casa masculina, só os homens podem entrar, e ali os pajés entram em contato com os
os antepassados, através de um ritual xamanístico, e depois que essa casa, essa cerimônia termina, a casa é desmanchada e jogada tudo no mato. Bom, então o fato de já ter uma tocacha com o mesmo nome na aldeia Suruí e a Suruni já era uma indicação, né? Mais tarde eu fiquei sabendo da história do Paracanã. A principal dificuldade que encontrei nesse meu trabalho de campo foi igual ao que aconteceu entre o Suruí, a pouca idade de meus informantes. O grupo tinha passado por um forte processo depopulacional resultante de seus contactos com os brancos, cuja principal consequência foi a epidemia de gripes e disenteria que dizimaram uma parte considerável da população. No decorrer de sua história, perderam muitos homens em combate com os brancos ou em função de lutas internas. Em 1962, existiam ainda pequenos bandos internados na mata, fugindo ao contato com os brancos. Dos 12 homens que estavam no Trocará, apenas 2 eram maiores de 30 anos, Naquaué e Tatatiano, com cerca de 35 anos. A mulher mais velha seria a esposa de Tatatiano, que teria a mesma idade que ele. Pelos meus cálculos, na época, Teapiqual seria a quarta mais velha, não passando dos 25. A elaboração de genealogia era uma parte importante do meu trabalho de campo. Teapiqual foi um excelente auxiliar nessa tarefa. Assim, era natural que a primeira genealogia elaborada fosse de sua família. Quando a realização da pesquisa, seus pais já estavam mortos. Ela e Mira Caruíra eram as duas sobreviventes de um grupo maior de filhos biológicos do casal. Este grupo era constituído por Paracilpoa, que morreu em uma outra localidade, Tatorroa, Tecopuquera, menino que morreu no caminho de Pacajá, e ele é piá, de cerca de 15 anos, que se afogou no Tocantins. Ela recordava ainda mais de 2 crianças que morreram logo após o parto, antes de receber o nome. Os seus parentes patrilineares eram Sacaria, que era o irmão do pai, e Moinarroa, irmã do pai. Os matrilaterais eram Tatauíra, Pirassororoa, Querorroa. Na época da pesquisa, ela era casada com Ronaeté, filho de Tatauíra, portanto, né, o seu primo do nosso sistema. Bom, faz parte de nosso ofício de antropólogo o esquecimento involuntário de registro de dado importante ou mesmo deixar de fazer perguntas que são importantes. Né? As perguntas importantes a gente descobre porque a gente voltou às vezes. Assim, somente quando elaboramos nosso dado, descobrimos nosso erro. Onde e quando nasceu o Teapiqual, este é um fato que deixamos de registrar ou de perguntar. Você pergunta, se perguntei, não registrei, né? Acredito em 2 possibilidades, Pacajá ou Cachoeira Grande. Eu era um chefe em Pacajá, né? Eu não vou ficar lendo essas coisas, porque o fato é que ela teria nascido num desses lugares e foi com o grupo para o posto, e o grupo foi embora, elas continuaram lá. O conhecimento da língua portuguesa de nosso informante nos leva a supor uma longa permanência em Tubarão. Isso nos faz acreditar que a família nuclear de Teapiqual fez parte do grupo que chegou a Trocará em 1953, onde ela permaneceu até 1962. Então, eu calculei que quando ela chegou, ela devia ter uns 12 anos. Na primeira parte do livro Índio Castanheiro, comparando a situação entre o Suruí e a Suruni, mostrei que, ao contrário dos primeiros, ele se distinguia por uma forte instabilidade política, caracterizada por constantes lutas políticas entre diversas linhagens, a ponto de diminuir de modo ponderável a solidariedade da tribo, o que teria criado um estado de tensão. Encontrou uma forma de extravasamento nas relações de contato, determinando que os indivíduos estranhos ao grupo fossem sempre considerados como inimigo e como tal era tratado. Isso explica que, em parte, a conduta arredia em relação ao branco desde os primeiros contatos. Concepção que foi plenamente justificada quando sofreram os ataques dos regionais. Assim, os indígenas não buscaram uma outra solução a não ser a defesa intransigente do seu território.
Essa atitude foi mudada quando, perseguido com uma outra tribo mais forte, tiveram que se aproximar em demasia do civilizado. A atitude amistosa dos funcionários do posto de atração Trocará, que mesmo debaixo de uma saraivada de flecha, não fizeram uso de sua arma de fogo, fez com que os índios mudassem o seu procedimento, aparecendo um dia depois no posto onde até hoje permanece. Essa instabilidade do grupo, a baixa idade média dos membros da comunidade, a pouca idade de minha informante, dificultaram o trabalho. Por exemplo, em outros grupos tupi, é possível encontrar genealogia que contém mais de 3 níveis ascendentes. Entre os surinis são raras as que atingiram a segunda geração ascendente. Muitas vezes, Tepiquala teve que recorrer à memória de um dos mais velhos, que nem sempre podiam satisfazê-la. Provavelmente foram poucos os surini que chegaram a partir de 53 e permaneceram no posto por muito tempo. Dos 190 que fizeram o primeiro contato em março de 1953, cerca de 50 morreram de gripe, antes do fim do ano. Após a epidemia, a maior parte retornou às matas. Os que ficaram eram liderados por Quatinemo. Em 1956, esse grupo também abandonou o posto. 2 anos mais tarde, os remanescentes voltaram ao posto. Quatinemo não era mais o chefe. Tinha sido assassinado por Sacoia. Por fim, no início de 1962, Sacoia retornou ao posto acompanhado de cerca de 30 índios. A gripe dizimou grande parte do grupo. Sacoia morreu e uma parte do grupo partiu outra vez para o interior. Deve ter sido penoso para Tepiquala me fornecer uma parte considerável de suas informações. Vários grupos tupi têm restrição em pronunciar o nome de seus mortos. Muitas vezes ela apenas dizia, ele morreu, ou figurativamente, ele foi embora. Aí eu cometi um erro na minha neurologia. Muitas vezes eu perguntava o nome de alguém, foi do passado, né? Ela dizia Ohoretá. Significava ele foi embora. Mas eu achava que era um nome próprio. De repente eu comecei a descobrir que a genealogia estava maluquice, que todo mundo era descendente desse tal de Ohoretá. Então, porque para evitar falar o nome, ele simplesmente dizia, ele foi embora. Por isso deve ter sido difícil dizer que seu pai, Sacoia, morreu na epidemia e que seu outro pai, Ipiramassa, foi assassinado por Aquatirena. Segundo Tepiquala, matou porque era capitão e estava zangado. A explicação que ela deu, que ele era o chefe e estava zangado. Em outra ocasião, foi mais explícita sobre a morte de seu genitor. Contou que a Cotiana queria casar com Coreroa, mãe de Possessina. Copirorroa e capitão não permitiu. A Cotiana, então, convidou Copirorroa para uma caçada de queixada. E Piramassa e um outro homem foram juntos. A Cotirena matou os 3 à flechada. A Cotirena internou-se na massa, sendo perseguido por Sacoia e Quatinemo. Quatinemo, não tendo encontrado a Cotiana, matou o irmão deste. Finalmente, Sacoia encontrou e matou a Cotiana, jogando o corpo na água. Foi nessa época que as famílias de Nacaué e Tatiana foram de Pacabal para Itorroa, temendo a Cotiana. Tepiquala informou que nessa época tinha o tamanho de Yara. Né? Yara é uma daquelas menininhas que aparece na foto. Além dos conflitos internos e com os brancos, existia também com os Paracanã. Na época da pesquisa, esse outro grupo tupi ainda continuava isolado e os Assurini de Trocará estavam sempre preocupados com a possibilidade de um ataque. Na tarde de 2 de novembro, Nacaué e Itapicuru, com os demais membros do seu grupo doméstico, chegaram preocupados de Mansaraduba. Disseram ter encontrado sinais da passagem dos Paracanã por um local distante de 2 léguas do posto. No dia seguinte, fui até Tucuruí juntamente com o empregado do posto para comprar mantimento. Um proprietário de uma área na proximidade da área indígena veio nos queixar que os assurinis estavam tampando seus caminhos e apavorando as mulheres que trabalhavam na roça. Não creio que ficou mais tranquilo quando soube da provável passagem dos Paracanã. Na noite do dia 17 de novembro, repetiram-se o alarme a respeito da aproximação do Paracanã pela proximidade do posto. Pouco depois da meia-noite, fomos acordados por tiros
latido de cachorro e os passos de um grupo de mulheres que disseram ter ouvido subidos para Canaã no meio da floresta. Caçonal e Itapicuru tinham tirado em direção à mata com a intenção de afugentá-lo. Teapicoal chegou mesmo a dizer que viu o passo em volta da casa, né? Quando me viu, disse: Roque, pega o seu rifle. A gente andava armado naquele tempo para fazer pesquisa. Uruá me disse: para Canaã parece cupim, não tem cabelo. O encarregado do poço, Sotero Ramo, iluminou com sua lanterna uma árvore. As mulheres tinham visto um vulto. Pouco a pouco as pessoas foram voltando para casa. O dia amanheceu chuvoso e cheio de novo boato. Concluiu então que tudo não passou de uma paranoia coletiva. Mas no final da pesquisa, soube que os Paracanãs estiveram no posto de atração em Tucuruí, onde permaneceram por cerca de 2 horas, e que provavelmente o alarme do Surini não foram falsos, eles tinham passado por perto. O encarregado do outro posto de fogo. A coleta de mitos era dificultada por 2 fatores: a dificuldade de comunicação oral com a maioria dos possíveis informantes e o fato da média de idade da população açurini ser muito baixa. Os jovens apenas lembravam-se de fragmentos da narrativa mítica. O mesmo nem sempre era verdade para Teapicoal. Em alguns poucos casos, ela recordava de partes consideráveis de um mito. Na primeira vez que perguntei sobre Mahira, disse-me apenas que ele foi embora. Quase no fim da minha estadia, no entanto, por sua própria iniciativa, contou que queria fazer uma explicação. Mahira é o herói mítico dos Tupi. Não é? Os jesuítas inventaram Tupã. Tupã é uma invenção de jesuíta. Não é? Tupã é o trovão, é um demônio, ele mata, ele destrói. Não é? Então, por isso que fica bem explicado por que a catequese não deu certo. Né? Porque o jesuíta falava Tupã e Catu, Tupã é bom. Os tupis jamais acreditavam nisso. No entanto, por sua própria iniciativa, contou que a preguiça fez a água, não havia água. Mahira levantou o céu, não havia terra. Mahira carregou a terra e a fez dura. O filho de Mahira caiu na terra, ia frechar o Catitu. O Catitu veio rápido e derrubou o filho de Mahira. Mahira ficou zangado, fez Catitu virar jabuti. A anta fez dura a terra. A história era uma mistura de água e terra, quem fez a terra dura era a anta. Esse mito é encontrado em outros grupos. Em uma outra ocasião, fez uma referência a Taturaroa, que lançou uma flecha para o céu. Todos os bichos agarraram na flecha, queriam para o céu. A anta também agarrou na flecha, que perdeu força e caiu. Foi assim que os animais viraram caça. Bom, em uma visita ao Paé, ela traduziu a sua fala sobre Toroa, um outro ser sobrenatural, que é pequeno durante a noite e cresce durante o dia. Toroa de areia faz farinha, sai pequeno de casa e quando chega ao rio está grande. Toroa é bom, concluiu Nakaué, ele mora no mato. Entre os diferentes grupos indígenas que eles sabiam existir, alguns eram fruto de imaginação. Foi assim que ela me falou dos índios que moravam no Oco dos Pau. Chamavam Sotaiena e foram descobertos por um antigo suruí. Estavam caçando um veado. Viu no chão o resto de frutas comida. Ficou de tocar esperando. Ao invés do veado, o que viu foram Sotaiena, e saiu do Oco de Pau para comer as frutas. Mocacil quis falar com eles. Tiveram medo e voltaram para o Oco do Pau. No dia seguinte, no entanto, saíram e acompanharam Mocacil até a aldeia. Tinha os cabelos muito compridos. Mas, como aconteceu com os índios bravos, morreram todos, acabaram. Finalmente, quando o trabalho de campo já estava terminando, tive a oportunidade de assistir um ritual coletivo. Foi quando vi pela primeira vez as tabocas, ou seja, 3 tipos de flautas longas, uma bem grossa e grande denominada miteira, uma fina e grande, né? E a terceira pequena e fina denominada taíra. Fui chamado por Teapicoal para ir para a frente da casa do Tatiano, onde Ronald até tocava a flauta taíra. Os 3 dançavam, os outros 2 tocavam as outras flautas, os 3 dançavam em frente da casa. Depois todos entraram e Nakaué começou a cantar. Teapicoal fazia um solo feminino. Itapicuru, seguido de Caturuí, foi dançar no pátio. Ambos tinham um chocalho preso no tornozelo direito. Nakaué foi para o pátio portando um grande cigarro Petit Marroa.
Pichimarra, que entregou ao Itapicuru. Esse passou a fumar sofregadamente enquanto dançava, até que começou a tossir, ter ânsia de vômito, respirar descompassadamente, enquanto o corpo foi ficando rígido e foi colocado no chão por Reneuara e Caju. Teapiquara disse para mim, ele morreu. Há pouco ele voltou ao normal e voltou a dançar e cantar. No dia seguinte, fiquei sabendo que o ritual que assisti era chamado opetimo, o que come tabaco. Sua função é identificar quem tem possibilidade de se tornar um xamã. O fato de Itapicuru não ter permanecido em transe significa que não tem a condição de se tornar um pajé. 2 noites depois, né, Carol, Reneuara e Itapicuru voltaram a tentar receber o Caruara, mas tornaram a fracassar. Ter sucesso significa ficar um longo tempo imóvel como morto e quando voltar a se contar que recebeu o Caruara, um ser sobrenatural que é controlado pelos verdadeiros Paié. No final de novembro, deixei definitivamente Trocará e quando o barco foi afastando do porto, lá estavam muitos dos Assurini na frente deles, Teapiquara e Miricaruíra, com as suas crianças, exatamente como no dia que cheguei. Bom, em 1982, Lúcia Andrade iniciou sua pesquisa entre os Assurini, que resultou em uma excelente dissertação de mestrado sob a orientação de Araci Lopes da Silva, no programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo, O Corpo e o Cosmo, relação de gênero e sobrenatural entre os Assurini do Tocantins. A Lúcia Andrade era orientando a Lucas Vidal. Inicialmente, era orientando a Lucas Vidal, né? Mas aí ela casou com o filho da Lucas Vidal, e não dá para ser orientador e sogra ao mesmo tempo. Deve ser terrível. Então ela mudou para Araciló da Silva. 20 anos tinham transcorrido entre a realização de minha pesquisa e o início da sua. Muitas coisas aconteceram nessas 2 décadas. Em 1973, os Paracanã entraram em contato e finalmente foram estabelecidos em terra do município de Itaporanga. A Cachoeira de Itaboca, na verdade, uma grande corredeira que matou muito navegante, desapareceu e foi transformado em um grande lago com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí. Com isto, uma grande parte das terras Paracanã ficaram submersas. O mesmo aconteceu com os trilhos e as estações da estrada de ferro Tucuruí. As grandes obras realizadas durante a construção de hidrelétrica atraíram milhares de pessoas para a região. Um ramal da estrada de rodagem transamazônica foi construído em Tucuruí e Cametá, atravessando a área indígena Trocará. Os Assurini do Pacajá e de Itaoa viram a sua terra ser invadida por uma legião de aventureiros e em 1974 se transferiram para o Trocará, aumentando consideravelmente a população. Com a construção da Transamazônica, a região mesopotâmica do Xingu e o Tocantins foi invadida. Os índios Paracanã e os Assurini do Xingu tiveram sua terra demarcada. Curiosamente, a denominação da área indígena do Xingu é posto indígena Quatinemo. Eu não sei se é uma coincidência que tem um outro Quatinemo no Assurini, ou se é o mesmo Quatinemo que foi chefe do Tocantins. A população do posto indígena Trocará subiu de 35 durante minha pesquisa para 120 em 1982. Comparando meus dados com o de Andrade, constatei que pelo menos 20 dos que eu conheci estavam vivos em 82. Isso não significa necessariamente que os outros 16 tinham morrido ou deixado a aldeia. Em função do sistema de numeração, é possível que uma pessoa adulta mude de nome. É bastante significativo que os 2 homens mais velhos, como Tatatian e Nakaué, continuavam atuantes em 1982. Segundo Andrade, o Nakaué, melhor falante de português, foi seu principal interlocutor. E que foi feito de Tepiquara e sua irmã Miricaruíra e as suas filhas. Miricaruíra continuava casada com Samequaro, e os seus filhos Tomerrona, Yara e Araci estavam casados e com filhos, proporcionando 7 netos aos seus pais. A situação de Teapiquara é diferente. O nome de seu marido não aparece nos dados da Andrade. Deve haver algum arquivo nesse dado. Teapiquara aparece casada com Nete, e Nazaré aparece casada com Tacamuna.
Ora, Tepicuá e Nazaré eram os nomes de uma mesma pessoa. Em 1980 ocorreu uma grande cheia no Rio Tocantins. A aldeia mudou definitivamente para o interior da mata, na região de Massaranduba. Somente o posto indígena continuou na margem do rio. Além da antiga aldeia do Trocará, hoje existe mais duas. Na introdução de sua dissertação, Lúcio Andrade cita 13 Açuni, entre eles Nacoé, como seus principais colaboradores. O nome de Tepicuá e de Miricaíra não estão entre eles. O que aconteceu? Tepicuá deixou de ser uma pessoa destacada entre os demais. Ela devia ser uma mulher mais madura e experiente que a jovem que conhecia. Por que então não aparece com destaque na monografia de Andrade? O que importa é que os suris são hoje quase 700. A informação de 700 é desse livro. Eu acredito que não seja exatamente isso, né? Pouco mais de 500 ou 600. Possui uma escola com professores indígenas e um centro cultural. O nome desse centro cultural, como enfatizaram os autores do livro, citado no início desse texto, foi escolhido para prestar homenagem honrosa a uma liderança feminina muito querida, respeitada e lembrada com orgulho pelo povo surini, Centro Cultural Tepicuá. Eu acho que é muito importante, né? Numa sociedade tupi tão machista como ela é, o seu centro cultural tem o nome de uma mulher. Eu acho que se ela passou despercebida pela Lúcia Andrade, não passou para o resto da comunidade. Então era isso que eu queria comunicar.